Bom, então, primeiro, o que vocês acharam da vida de Santo Antão? Essa é uma das poucas aulas em que a gente não começa com bom, onde paramos? Deus que abalaram o mundo, com certeza. Existem várias características notáveis na vida de Santo Antão em relação a outros santos. Mas a primeira coisa que a gente queria deixar claro, e que muitas vezes não é claro para as pessoas que leem a primeira vez a vida dele, ou que ouvem falar da vida de Santo Antão a primeira vez, é que Santo Antão, quando se decide pela vida monástica, ele já é um homem perfeito, ele já é um santo. Quer dizer, tudo aquilo pelo qual, todo aquele processo pelo qual Santo Antão passa, não é um processo para alcançar um estado de santificação, certo? Mas simplesmente para, a partir do estado de santificação, chegar ao máximo testemunho direto da própria essência do cristianismo. Veja bem, entre os santos, existe uma disparidade de graus muito maior do que entre os homens comuns. Quer dizer, embora entre os homens comuns existam grandes diferenças, quer dizer, você pode oscilar desde uma pessoa generosa, de índole nobre, até um Stalin, isso entre os não santos. Bom, todas essas diferenças são pequenas quando comparadas às reais diferenças que existem entre os diversos graus de santidade. Para a gente ter uma ideia, no simbolismo tradicional cristão, as diferenças entre os homens, entre os não santos, são comparadas às diferenças que há entre os vales e as montanhas. E toda a esfera humana, toda a esfera dos fenômenos humanos, é justamente comparada à elevação de uma montanha. Tanto que é por isso que o Jardim do Éden fica no topo da montanha do Purgatório, na Divina Comédia. Enquanto que as diferenças entre os santos são comparadas às diferenças entre as esferas celestes, em que a escala de distância aumenta incalculavelmente. Certo? É evidente que para quem não é santo, todo santo é simplesmente santo. Quer dizer, há uma fronteira aqui, é justamente a fronteira entre a terra e o céu. Entre do topo de uma montanha para a mais baixa esfera celeste, há a diferença entre terra e céu. E para quem está na terra, céu é céu, não importa que céu que seja. Não é isso? Então, às vezes, não é tão clara a diferença de graus entre os santos. Certo? Mas entre eles, quando eles mencionavam esse assunto, certo? Era muito clara a existência de uma hierarquia, certo? E de diferenças muito maiores do que as que existem entre os homens comuns. Veja bem, Santo Antão, então, quando ele decide pela vida monástica, ele já está nesse topo da montanha do Purgatório. Ele já é um homem pleno, um homem perfeito. Está claro isso aí? Quer dizer, ele já é um santo. Olha só, é que às vezes a gente tem a impressão, veja bem, para o sujeito que não é santo, a vida humana tem uma escala. Para o sujeito que é santo, ela tem outra. Quer dizer, para o sujeito que não é santo, se ele conceber santidade, entender exatamente do que se trata, ele percebe claramente, olha, isso aqui é a finalidade suprema da existência humana. Se eu ficar santo, tá bom, resolveu, aposentei. Ficar santo é a aposentadoria. Vamos dizer, a verdadeira aposentadoria do homem. Mas ela é a aposentadoria no sentido do labor ou do esforço humano. No sentido do conflito interno. Quer dizer, o sujeito que não é santo, ele sempre tem um profundo elemento de conflito interno nele mesmo. Nele mesmo existem forças que são contraditórias. Certo? E ele não consegue encontrar uma solução final que coordene essas forças numa única coisa. Quer dizer, o homem que não é santo, ele é muitos. O santo, ele é um só. Agora, olha só, do ponto de vista do santo, chegar à santidade, quando o sujeito chega à santidade, ele não chegou ao final da vida, ele chegou ao começo da vida.
Então a gente pode comparar essa subida da montanha do purgatório até o seu topo, que é o Jardim do Éden, e que é a santidade, quer dizer, o primeiro ponto de contato entre o terrestre e o celeste, contato direto entre o terrestre e o celeste, como, por exemplo, o treinamento profissional de um sujeito. O sujeito vai lá, vai para a escola, faz um curso, opa, terminou, está aqui o seu diploma, agora você é médico. Ora, agora você é médico não é o final da história para ele, é pelo contrário o começo da história. Até então, tudo tinha sido só um preâmbulo, só uma introdução. A vida de médico começa agora para ele. Do ponto de vista do santo, a sua real biografia começa a partir do momento que ele chegou a esse topo da montanha. Olha só, o homem comum, ele o quê? Ele tem a experiência direta da ordem terrestre. Quer dizer, nós vemos homens, nós vemos animais, nós vemos pedras, nós vemos vegetais. Nós sabemos que todas essas coisas existem. E todas as coisas da ordem espiritual aparecem para nós como fenômenos excepcionais, estranhos, misteriosos, certo? E como que, então, eles não fazem parte, para nós, eles não fazem parte da esfera humana. Eles fazem parte da esfera do sobrenatural. A esfera dos deuses, demônios, anjos, seres misteriosos, gênios, magia e etc. Quer dizer, para nós, tudo aquilo que se refere ao celeste, seja diretamente, seja de modo inverso, quer dizer, no lado abissal ou demoníaco, aparece como excepcional. Como algo fora do contexto normal das coisas. Olha, as coisas têm uma ordem normal, aqui das leis naturais, os minerais funcionam assim, os vegetais funcionam assim, os animais funcionam assim, e tudo isso aí parece uma ordem mais ou menos autônoma, porque ela é muito regular para nós. Todo dia a gente acorda, o sol nasceu, chega uma hora, ele se põe, todo dia eu inspiro, vem ar, eu expiro, sai o ar, eu abro os olhos, eu vejo. Olha só, tudo isso, todos esses fenômenos são perfeitamente regulares. Como eles são perfeitamente regulares, eles aparecem para a gente como o próprio símbolo da realidade das coisas. Eles são a ordem permanente. E os fenômenos espirituais aparecem, pelo contrário, como intervenções ocasionais ou excepcionais de alguma coisa desconhecida e fora dessa ordem. Está claro isso aí? Olha só, mas na verdade, esse ponto de vista está muito mais próximo daquilo que nos liga aos animais do que daquilo que nos liga aos anjos e deuses. Um cachorro não tem uma percepção muito diferente dessa mesma ordem terrestre. Existem alguns fenômenos da própria ordem terrestre que estão vedados a ele. Então, por exemplo, a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade criativa, existem uma série de habilidades que pertencem à ordem terrestre, mas que nós possuímos porque nós possuímos internamente um ponto de contato permanente com a ordem celeste. Elas são como que um efeito colateral, elas não são dadas por acréscimo. Quer dizer, todas as nossas habilidades, com as quais a gente constitui a civilização, com as quais a gente faz roupas, a gente faz bens, etc, 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 certo? Elas são um efeito secundário de um ponto de contato permanente com o celeste, que é a nossa inteligência. Agora, olha só, como esse ponto de contato é permanente, certo? E indestrutível, você mesmo não pode eliminá-lo da sua existência, certo? Não é normal que para o homem, a ordem terrestre, não é normal que o homem haja como se a ordem puramente terrestre fosse real e autônoma, fosse realmente autônoma. O normal para o homem, uma vez percebendo a disparidade que existe entre essa ordem terrestre e esse único ponto de contato que há dentro dele mesmo, ele se perguntar, o que é que causa isso? Isso aqui é um ponto de contato com o quê? O que é isto? Está claro isso aí? Ora, o sujeito que é santo, o sujeito que chegou ao topo da montanha do purgatório, ora, o topo da montanha do purgatório é esse ponto de contato.